E aí, vamos fazer uma coisa um pouco diferente hoje? Pensem que a gente está num laboratório. Só que na nossa mesa não tem um organismo, mas sim o sistema capitalista inteiro. A ideia é usar o bisturi de Karl Marx, lá da sua obra O Capital, para a gente dissecar e entender como essa máquina funciona por dentro. Para a gente entender qualquer coisa complexa, qual é o primeiro passo? Olhar para a unidade básica, né? A célula. Então, a pergunta que vai guiar a nossa análise é essa. Qual é o componente mais básico, a célula, a partir da qual toda a imensidão do capitalismo se desenvolve? A resposta, olha, ela leva a gente direto para o coração do sistema. Ah, e se esse tipo de mergulho mais profundo te interessa, fica o convite. Deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Isso dá uma força enorme para a gente continuar. Beleza, nosso mapa da dissecação de hoje vai ter 4 partes. A gente começa pela anatomia da mercadoria. Depois, vamos investigar de onde vem o tal do mais-valor. Aí, diferenciamos o capital constante do variável e, por fim, amarramos tudo para entender como isso vira o motor do que o Marx chamou de luta de classes. Tudo começa aqui. Para o Marx, a riqueza numa sociedade capitalista é basicamente uma imensa coleção de mercadorias. Só que cada coisinha dessas esconde uma natureza dupla, e sacar essa dualidade é a chave para entender todo o resto. O primeiro aspecto é o mais intuitivo, o mais fácil de pegar, o valor de uso. É para que a coisa serve, a utilidade dela. Um casaco nos aquece, o pão mata a nossa fome. É a razão prática pela qual a gente quer os objetos. E está ligada diretamente às qualidades físicas deles. Agora, vi um lado mais abstrato da coisa, o valor. Pensa bem, por que um casaco pode ser trocado por, sei lá, 20 pães? A utilidade deles não tem nada a ver uma com a outra. O que eles têm em comum, segundo Marx, é que ambos são produtos do trabalho humano. Então, o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho que a sociedade acha necessário para produzir aquilo. Essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. De um lado, o valor de uso tem a ver com qualidade e se realiza quando a gente usa a coisa, no consumo. Do outro, o valor tem a ver com quantidade, o tempo de trabalho, e se realiza na hora da troca. É essa dualidade que está no coração de tudo que a gente compra e vende. Mas, ok, de onde vem essa natureza dupla da mercadoria? Não surge do nada. O Marx vai argumentar que ela é só um reflexo direto de uma dualidade no próprio trabalho que criou essa mercadoria. Vamos ver como isso funciona. Assim como a mercadoria, o trabalho também tem duas caras. O trabalho concreto é a atividade específica, o trabalho do alfaiate, que faz o casaco, o do padeiro, que faz o pão. É ele que cria o valor de uso. Já o trabalho abstrato é o simples gasto de energia humana, de tempo, de esforço, não importa o que seja. E é esse trabalho geral, para Marx, que cria o valor. Certo, já entendemos a célula. Agora vamos investigar o processo que faz ela se multiplicar. A criação de mais valor, ou, trocando em miúdos, o lucro. É o motor que move o sistema inteiro. O ciclo do capital é este aqui. Um capitalista começa com dinheiro, D, usa para comprar mercadorias, M, matérias-primas e, o ponto crucial, a força de trabalho. Depois da produção, ele vende a nova mercadoria por mais dinheiro, D'. E esse D' é maior que o D inicial. É o lucro. E aqui está o grande enigma. Se, em teoria, o mercado funciona com a troca de valores equivalentes, como é que no fim do ciclo tem mais valor do que no começo? De onde que brota esse valor extra? A solução do Marx para esse quebra-cabeça está numa mercadoria muito especial, diferente de todas as outras. A força de trabalho. É a capacidade de trabalhar que o operário vende ao capitalista. A característica única dela é que o seu uso, o trabalho em si, cria mais valor do que ela mesma custa para ser mantida. É o pulo do gato. Olha só que interessante como a jornada de trabalho é dividida. Durante uma parte do dia, o trabalhador produz o valor igualzinho ao seu salário. Marx chama isso de tempo de trabalho necessário. Mas a jornada continua. Todo o trabalho feito depois desse ponto é o mais trabalho, um tempo de trabalho não pago que gera o mais valor, o lucro do capitalista. Essa ideia levou a uns argumentos como o de Nassau Sênior, um economista da época. Ele defendia que todo o lucro vinha da última hora de trabalho. A lógica era que, se você cortasse essa última hora, acabava com o lucro. Era um jeito de justificar jornadas de trabalho enormes. O Marx, claro, vai lá e desmonta esse argumento. Ele mostra que o mais-valor não é uma mágica que acontece num momento específico, mas a soma de todo o tempo de trabalho não remunerado. É a totalidade do mais trabalho, não importa em que parte da jornada ele esteja. Para medir esse grau de exploração,
Marx cria a taxa de mais valor. Pensa assim, se um trabalhador tem uma jornada de 12 horas e leva 6 horas para produzir o valor do seu salário, essas são as horas de trabalho necessário. As outras 6 horas são mais trabalho. A taxa, então, é 6 horas de mais trabalho divididas por 6 de trabalho necessário. O resultado? 100%. É uma medida direta da relação entre o que é pago e o que não é pago. Para aprofundar nossa dissecação, a gente precisa entender as diferentes partes do capital que é investido. Marx divide em duas categorias com funções bem distintas nesse processo de criação de valor. Esse slide organiza tudo direitinho. O capital constante é a grana gasta com meios de produção, máquinas, matéria-prima, o que Marx chamaria de trabalho morto. O valor dele é só transferido para o produto final, não aumenta. Já o capital variável é o dinheiro gasto em salários, na compra da força de trabalho, o trabalho vivo. É a única parte que se expande, que cria valor novo. E essa é a conclusão central desta sessão. As máquinas não criam lucro. A matéria-prima não cria lucro. Elas são essenciais, claro, mas só a força de trabalho viva, comprada com o capital variável, é a fonte do mais valor, do crescimento do capital. E, finalmente, a gente conecta essa anatomia econômica com as suas consequências sociais. O jeito que o mais valor é produzido e extraído não é só um processo técnico. Para Marx, isso define a própria estrutura da sociedade e gera um conflito que já vem embutido no sistema. Esse processo todo cria e reforça uma divisão fundamental na sociedade. De um lado, os donos dos meios de produção. Do outro, quem só tem a sua capacidade de trabalhar. A extração de mais valor já coloca esses grupos num conflito de interesses constante. O trabalhador quer um salário maior e uma jornada menor, enquanto o capitalista busca o oposto para maximizar o mais valor. É um cabo de guerra. E é aqui que a gente chega numa das conclusões mais famosas de Marx e Engels. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Para eles, esse conflito não é uma falha do sistema, mas o próprio motor que move a história. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a gente aceita essa premissa do Marx, de que a extração de mais valor é um mecanismo central do capitalismo, o que isso revela sobre as tensões, as desigualdades e as dinâmicas de poder no nosso mundo de hoje? Essa análise, com quase 200 anos, ainda oferece uma lente relevante para entender a sociedade? A questão fica no ar.